Gente, isso é muito, muito sério. Alguns de vocês já conhecem a minha história, eu não quero aborrecer vocês de novo contando a mesma coisa, né? Mas tem muita gente nova. Eu vim do zero, passei muita pobreza, muita dificuldade financeira, muitos problemas, né, materiais, e durante muitos anos eu era uma pessoa muito ansiosa. A minha infância foi mudando muito. Meu pai trabalhava numa empresa que fazia a gente mudar demais. Então não tinha estabilidade. Imagina uma criança, eu morava 7 meses num lugar, 1 ano e meio em outro, 8 meses em outra cidade, em outro estado. Então, na minha cabeça de menino e na do meu irmão, era muito complicado para a gente se adaptar. Porque era uma sensação de perda, sabe? Não era um ganho. Para criança não era um ganho, né? Porque eu não podia ter amigos, eu não podia criar é que eu falo, uma história com o lugar, porque chegava meu pai falando, olha, eu fui transferido. Nossa, pensa numa tristeza. Era um medo, né, de fazer uma amizade, era um medo de não ter as coisas. Para piorar, na época, a gente morava de aluguel, era uma época muito complicada, né? E quem pagava nem era meu pai, era a empresa que pagava o aluguel. Um dia as coisas, claro, começaram a mudar, depois o plano real e tal começou a mudar, e a empresa chegou e falou para meu pai assim, olha, não vou pagar mais o seu aluguel. Meu pai entrou em desespero, porque o que ele ganhava não dava para poder pagar o aluguel e comprar comida para dentro de casa. Então, assim, essa foi a tônica que eu vivi durante muitos anos, né? Boa parte, da principal parte da minha vida até os 18 anos. Medo de perda, ansiedade, receio, angústia financeira e dúvida. Dúvida, sobretudo. Que é uma fase difícil para todos nós, né? Então, gente, eu entendo que não é fácil mudar conceitos, eu entendo que não é fácil trabalhar, mas foi exatamente por isso que eu fui buscar aprender coisas que eu sei que muitas pessoas não ensinam. Muitos de vocês me conhecem, sabem que a gente tem um trabalho espiritual, graças a Deus, gigantesco, né? Que Deus permita que ele cresça cada vez mais. E uma das bases é que eu quero ajudar a quebrar um paradigma absurdo que existe na cabeça de muita gente religiosa que pensa completamente errado da relação de Deus com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm uma associação completamente absurda, que o dinheiro é ruim, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar assim, no reino dos céus. Para de pensar bobagem. O dinheiro, gente, como sexo, como poder, como o corpo físico, como qualquer coisa, são dádivas de Deus. Se você vai usar mal ou se você vai usar bem, é um problema da sua alma, do seu livre-arbítrio, da sua imaturidade ou maturidade espiritual, não é isso? Se eu vou usar bem desses recursos ou não, depende de como eu vou escolher lidar. Mas daí, a gente acreditar que o dinheiro é negativo é um absurdo. E eu tenho certeza absoluta, muitas pessoas não estão prosperando na sua vida material por causa desses pensamentos de miséria, por causa desses pensamentos mesquinhos. Eu acho engraçado, né? Um monte de pessoas, por exemplo, falar assim, não, mas nós temos que viver na simplicidade, como se simplicidade fosse passar necessidade material. O que isso tem a ver, gente? Tem um monte de pessoas que materialmente são pobres e são extremamente arrogantes. Eu conheço vários. Eu faço trabalho social há mais de 20 anos. E tem pessoas que são ricas, com mérito, que construíram riqueza com dignidade, são extremamente generosas. Então a gente tem que mudar os conceitos, entende? O universo traz mais do mesmo. Se você é uma pessoa preconceituosa, você vai atrair preconceito. Pense nisso. Se você é uma pessoa que maldiz o dinheiro, você nunca vai prosperar. Pode escrever e acompanhar a sua vida. Tem 20 anos que eu trabalho com pessoas, não vi uma exceção até hoje. Uma exceção até hoje. Durante muitos anos eu fui um cara muito negativo. Não estou exagerando, não. Eu era muito pessimista. Porque, como eu te falei, eu vim da infância pobre, eu não tive muita estrutura, né, emocional dos meus familiares. Eles fizeram o máximo possível, lógico, para me ajudar, mas eles também tinham as dificuldades deles, né? Então eu era uma pessoa, meu Deus do céu, eu não mostrava para ninguém isso. Ninguém sabia, mas internamente eu era ansioso, medroso, tenso, achava que nada de bom ia acontecer comigo. Então demorou muitos anos, anos de terapia, anos fazendo cursos aqui, no exterior, lendo milhares, não vou dizer milhares, mas com certeza mais de 1000 livros eu já tive a oportunidade de ler. Vai centenas e centenas de livros, todos os dias. Né? Não tem um dia, graças a Deus, que eu passo, tem anos isso sem ler alguma coisa. Para dar conta de libertar. E lógico, em paralelo a isso, a gente trabalhar a parte espiritual, né? Se ligar a Deus, reconhecer Deus dentro de nós, aprender a se aceitar com as nossas deficiências e tentar se melhorar a cada dia. Entende? Então, gente, ser uma pessoa próspera não é você fingir que não tem problemas. É você abraçar a si própria, apesar dos problemas que tem, e melhorar a cada dia. E seguir adiante, e fazer a sua parte, e vibrar no que quer, ao invés daquilo que você não quer.